Bendito o dia que você ouviu a respeito da igreja Cristo Vive. Você está numa igreja santa, saudável. Então, qual é a base de uma igreja verdadeira? Mateus 16, 18. O que disse Jesus em Mateus 16, 18? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Petra, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja, a minha. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. São palavras dele. E é a primeira vez que se fala da palavra igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então ouça, a igreja de Jesus é distinta de tudo. É distinta de Israel, do judaísmo, da lei, a lei que rejeitou o Messias. É distinta do evangelho legalista e judaizante. João 10,16, ele disse: ainda tem outras ovelhas que não deste aprisco. Está falando dos judeus. Eu tenho outras, não são dos judeus, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus estava falando de quem? Dos gentios, predestinados para a salvação. Se eu tenho outras ovelhas, então a igreja de ovelhas é distinta de tudo, desde o se posicionar dentro do templo, o louvor, a forma de servir a Deus. Nós seguimos estritamente o que Deus ensina na palavra. Por isso nós somos um ministério distinto de todos. Então Deus, já que os judeus rejeitaram o Messias, abriu um canal para abençoar espiritualmente os filhos dele, os gentios também. E este canal se chama igreja. A igreja foi levantada por Deus para abençoar espiritualmente os filhos de Deus. Cristo edificou, Cristo levantou a sua igreja. Veja o que diz em João 12:48: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, e esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, as coisas que estão na Bíblia, há uma parte da Bíblia que é para os judeus, e há uma parte da Bíblia que é para os gentios. E disse: o Pai me disse o que eu tinha que dizer e o que eu tinha que anunciar. E nada do que os senhores ouvem fora do que é bíblico foi Deus que falou. Você acredita que Deus falou que uma galinha profetizava e o galo interpretava? E o povo, aleluia, aleluia. Amado, isso é uma falta de noção. Isso é bizarro. Então, em Atos 4, 11 e 12, ele disse: este Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Ele disse: o que o Pai me mandou dizer e anunciar é o que tem que ser dito e anunciado na igreja. Então, o pregador não pode ser um influencer que traz mensagens de outras origens, porque, mas nós estamos num modernismo. A igreja não tem modernismo, a igreja é a igreja. O que ele disse há 2000 e poucos anos atrás é a mesma coisa, o que se tem que dizer e anunciar à igreja. Colossenses 3,11 diz: o qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo. É Cristo o Senhor da igreja, é Cristo a igreja dele. Então Jesus edificou a igreja e definiu aqui nesta expressão: eu edificarei a minha igreja, e definiu o que era a igreja. Está definido o que é a igreja.
Ele definiu os ministérios. Ele diz: para o aperfeiçoamento dos santos eu levanto apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para a área administrativa, diáconos, presbíteros e bispos. Tudo isso tem que ser dito e anunciado como está na Bíblia.